O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós nesta Eucaristia celebramos o segundo domingo do tempo comum, e durante o tempo comum nós somos convidados a caminhar com Jesus e refazer a caminhada que ele fez com os seus discípulos. Porque a palavra de Deus não é para ontem, mas ela é atualizada no hoje da nossa vida. E assim como no passado Jesus chamou discípulos para si, hoje Jesus também continua chamando discípulos e discípulas. Portanto, a liturgia da palavra desse final de semana vai nos falar sobre a vocação que Deus deu a cada um de nós. E aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça, quando escutamos a palavra vocação, logo pensamos na vocação sacerdotal ou na vida religiosa. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que vocação é aquilo que Deus quer da minha vida. Vocação é o plano, o sonho de Deus para a minha vida. E quando Deus nos criou, Deus também quis e quer, Deus já tem no seu coração e na sua mente a vontade dele para cada um de nós. Portanto, quando Deus nos criou, Deus também estabeleceu na nossa vida um propósito. Nenhum de nós nasceu por acaso. Nenhum de nós está aqui por acaso, ou por um erro, ou por uma fatalidade. Pelo contrário, Deus, quando nos criou, também tem um desígnio de misericórdia para a nossa vida, sobre a nossa vida. E aí, então, nós precisamos, ao longo da nossa caminhada, compreender qual é a vontade de Deus. Porque quando nós
encontramos a felicidade, porque só é feliz aquele que entende qual é a vontade de Deus para a sua vida. A maioria das vezes, das nossas insatisfações, das nossas posturas internas de mal-estar, elas acontecem por quê? Porque nós ainda não descobrimos o que Deus quer de nós. E nós só seremos verdadeiramente felizes, nós só nos realizaremos como ser humano quando nós compreendemos o que Deus quer de nós e principalmente quando nós vivemos aquilo que Deus quer de nós. Por isso nós precisamos entender que nós estamos nesta terra, nesta vida terrena, exatamente para descobrir, compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Exatamente isso que a palavra de Deus quer dizer a nós nessa Eucaristia. Por isso estudamos no primeiro livro de Samuel, Deus chamando um jovem, bastante jovem, Samuel, que morava no templo, estava dentro do templo para ser formado por Eli, que era o sacerdote. Samuel foi dado pela sua mãe para morar no templo. A sua mãe fez uma promessa: se ela engravidasse, ela então ofertaria o seu filho ao templo para que ele então pudesse ser formado pelo sacerdote Eli. Então Samuel, desde muito jovem, morava no templo para aprender, para conviver com o sacerdote e assim ser formado nas coisas de Deus. Mas aí o que Samuel experimenta? Ao longo da sua caminhada, Samuel começa a escutar a voz de Deus, que diz: Samuel, Samuel. Mas de imediato Samuel não entende que é Deus chamando. Samuel escuta uma voz, mas ele não sabe de onde vem essa voz. Então ele acha que é o sacerdote Eli que está chamando. Então Samuel vai lá e diz: Eli, o Senhor me chamou? E aí então Eli diz para ele: não te chamei, Samuel, volte a dormir. E isso se repete mais uma vez e mais uma vez. E é exatamente assim a nossa vida. Eu disse que Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Deus tem uma vocação específica para cada um de nós. Deus tem uma vontade única e irrepetível para cada um de nós. E aí, quando nós sentimos o Senhor nos chamar, quando nós sentimos o Senhor nos incomodar, não é tão fácil assim entender o que Deus quer de nós. Não é tão fácil assim discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Assim como foi com Samuel. Samuel escutava a voz, mas ele não sabia quem o chamava e também não sabia o que é que essa voz queria dele. Quantas vezes nós na nossa vida começamos a caminhar na comunidade, na igreja, e de repente começamos a sentir Deus nos chamar, Deus incomodar o nosso coração, começamos a sentir que algo sobrenatural está tomando conta do nosso coração, mas nós não conseguimos entender o que é. E aí a palavra de Deus vem dizer ao meu e ao seu coração uma coisa importantíssima: nós não conseguimos compreender a vontade de Deus sozinhos. Nós só vamos compreender a vontade de Deus com a ajuda de alguém que entra na nossa vida para nos orientar. Sabe por que muitas vezes os cristãos se perdem? Por que as vocações se perdem? Por falta de orientação. No caminho de Deus, quem quer caminhar sozinho vai se perder, porque é impossível discernir o que Deus quer da nossa vida sem que alguém ajude nesse discernimento. E aí nós vemos isso de uma maneira muito clara na vida de Samuel. Samuel escuta a voz de Deus. É como se ele dissesse assim: eu sei que Deus me quer, mas eu não consigo entender o que Deus quer da minha vida. Eu sei que Deus está me chamando, mas eu não consigo compreender o que Ele está querendo me dizer. E aí então, onde é que Samuel vai encontrar ajuda? No sacerdote Eli. No sacerdote Eli, que está ali para formar, direcionar e ajudar Samuel a discernir a vontade de Deus. Isso é importante na nossa vida, gente. Quando nós sentimos um incômodo, um questionamento, uma provocação, quando nós sentimos que dentro do nosso coração há algo diferente do normal, há algo que vai além de questões humanas, nós precisamos mergulhar nesse discernimento, porque se Deus está incomodando, se Deus está tocando, é porque Deus também tem algo a mais para você e para mim. E aí nós precisamos mergulhar nesse caminho de discernimento para compreender o que Deus quer. Até que Eli diz para Samuel, diz o texto, que Eli percebeu que era Deus que estava chamando Samuel. Então ele diz: quando você escutar de novo a voz, diga: fala, Senhor
Então Samuel volta para o quarto, escuta a voz de Deus chamando: Samuel, Samuel. E então Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E aí então, aquele menino que sentia os apelos de Deus no coração, mas que não conseguia entender com clareza o que era, depois de ser orientado pelo sacerdote Eli, ele então faz essa experiência de Deus. E é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje, que nós precisamos da ajuda de alguém para entender a vontade de Deus para a nossa vida, que nós precisamos da ajuda da igreja para compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Quem é Eli nessa missão toda? Ele representa a igreja, ele é o sacerdote, e não há ninguém melhor na face da terra do que a igreja, através dos seus ministros sagrados, para nos ajudar a discernir a vontade de Deus, para nos ajudar a discernir os planos de Deus para a nossa vida. Por isso, meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você é: não sufoque a voz de Deus no seu coração. Não sufoque a voz de Deus dentro do teu coração, porque às vezes nós podemos escutar a voz de Deus, às vezes nós podemos sentir que Deus nos pede algo, que Deus nos chama para algo, mas por medo, ou por preguiça, ou por qualquer outra coisa, nós sufocamos essa voz. Se você sente a voz de Deus no teu coração, e entenda, meu irmão, eu estou dizendo aqui apenas para o sacerdócio ou para a vida religiosa, eu estou dizendo que se Deus te deu a vocação matrimonial, você tem que aprender que tipo de esposa Deus quer que eu seja, que tipo de esposo Deus quer que eu seja, como é que Deus quer que eu viva a minha vida. Por exemplo, se eu estudo numa faculdade, como é que Deus quer que eu viva a minha vida dentro dessa faculdade? Se eu tenho tal profissão, como é que Deus quer que eu viva essa profissão? A vocação é viver a minha vida de acordo com a vontade de Deus. E aí vem o segundo ponto: nós vamos compreendendo a vontade de Deus quando nós escutamos a palavra de Deus. Não há outra maneira de nós compreendermos o que Deus quer de nós se não nós parando para escutar a voz de Deus. Só compreende a vontade de Deus aquele que escuta a voz de Deus. Por isso é tão importante a meditação da palavra, a leitura da Sagrada Escritura, a contemplação da palavra de Deus, porque sem escutar a palavra, eu não escuto a voz de Deus. E sem escutar a voz de Deus, eu não vivo a vontade de Deus. Por isso nós precisamos também, a partir dessa Eucaristia, assumir esse firme compromisso. Não adianta nada eu ficar me perguntando: o que Deus quer de mim? Eu não sei o que Deus quer de mim se eu não paro para rezar, se eu não paro para meditar a palavra, se eu não me coloco diante da palavra e digo: Senhor, me ajude a entender a sua vontade, Senhor, me ajude a entender o que o Senhor quer para a minha vida, Senhor, me ajude a discernir as coisas. Porque na maioria das vezes, meus irmãos, nós ficamos pedindo conselho para esse, para aquele, ou pior, às vezes fugimos da partilha, fugimos do diálogo. E aí eu preciso dizer para você: se você sente algo no teu coração que está meio bagunçado, meio desorganizado, se você não está conseguindo discernir a voz de Deus, é para a capela você tem que ir, dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, me ajude a entender, me ajude a clarear as coisas, porque só nos aproximando de Deus nós vamos conseguir discernir a vontade dele na nossa vida. Aprenda isso. A maioria das vezes que nós fazemos confusão é porque não escutamos a voz de Deus. Quantas vezes nós seguimos caminhos errados, quantas vezes tomamos decisões erradas porque não escutamos a voz de Deus, porque não demos ouvidos à voz de Deus, porque Deus falou e nós não quisemos escutar, porque de repente nós fomos lá na igreja, escutamos a pregação e saímos lá: isso é balela, isso não é nada, isso é tudo mentira, isso é fanatismo, coisa do gênero. Só é possível fazer a vontade de Deus aquele que escuta a voz de Deus, e só escuta a voz de Deus aquele que escuta a palavra de Deus. E aí, eu penso que nós podemos nos perguntar hoje, eu fiz isso de manhã, vou fazer aqui também: quantos dos que estão aqui dentro da igreja hoje meditam a palavra de Deus todos os dias? Levante a mão para mim. Poucos. Talvez seja essa a resposta, porque é que a nossa vida não vai para frente. É impossível compreender o que Deus quer se eu não paro para escutar a voz dele. É impossível entender se Deus quer que eu vá por aqui ou por ali
se eu não paro, se eu não gasto tempo com Ele, se eu não me aproximo dEle. Veja no Evangelho, André e outro discípulo vão permanecer com Jesus. Isso é importantíssimo, gente. Se nós não paramos para ficar com Jesus, se nós não paramos para escutar a voz de Deus, nós não vamos conseguir discernir nada. E como é triste quando a gente vê por aí alguns cristãs que não vão para frente. A vida é uma bagunça, a vida é um caos, não consegue nem ir para lá, nem ir para cá, não consegue perseverar, vai ano e vem ano, a vida não muda, vai ano e vem ano, a vida é a mesma coisa. Por quê? Porque eu escuto a palavra. E é impossível que as coisas produzam fruto no meu coração se eu não paro para ouvir a voz de Deus. Bonito é o versículo 19 do primeiro livro de Samuel, que diz assim: Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e Samuel não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras, ou seja, Samuel não deixava que a palavra de Deus se perdesse. Samuel não deixava que a palavra de Deus caísse no chão. E esse é o caminho que Deus está mostrando para nós. Você quer entender o que Deus quer da sua vida? Você quer compreender a vontade de Deus para a sua vida? Se aproxime de Deus. Abra o seu coração e os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus se perder. Olha, meus irmãos, nós temos aí a Bíblia na nossa mão, nós temos aí a igreja que está pregando a sua palavra, nós temos a Capela do Santíssimo com Jesus. Só se perde quem realmente quer se perder, porque nós temos todas as ferramentas, todos os caminhos para orientar a nossa vida na verdade, na vontade de Deus. Só se perde quem quer se perder. Talvez hoje, alguns de nós podemos chegar aqui nessa Eucaristia e dizer assim: meu Deus, minha vida está uma bagunça. Meu Deus do céu, parece que eu não estou conseguindo colocar ordem dentro do meu coração. Parece que eu não estou conseguindo saber se eu vou para lá ou se eu vou para cá. Parece que eu não estou conseguindo orientar a minha vida. Então eu vou dizer o que é que você tem que fazer. A primeira coisa, você tem que se aproximar de Jesus. De verdade, de verdade. Não é só ir uma missa ou outra missa, ou uma vez por semana. Estou falando de verdade. Tomar a decisão de fazer um caminho com Deus. Tomar a decisão de caminhar lado a lado com Deus, de ser amigo dEle, de rezar, de adorar, de se colocar diante dEle, na Capela do Santíssimo, de cultivar diariamente a meditação da Palavra de Deus, de ir à missa e prestar atenção na pregação da Palavra, porque quando a Palavra é pregada, é Deus dizendo ao meu e ao seu coração o que nós devemos fazer, o que nós devemos viver. E por isso eu pego tanto no pé. E ontem fiz reunião com os acólitos e desci o corrente, porque eu não quero saber de acólito sem prestar atenção na palavra, eu não quero saber de cristão sem prestar atenção na palavra. Por quê? Porque quem não escuta a voz de Deus será enganado pela voz do mundo. Quem não escuta a voz de Deus vai ser confundido pela voz do mundo. Gente, ouvindo a voz de Deus o caminho já é difícil. Escutando a voz de Deus, o caminho já é difícil. Imagine sem ouvir a voz de Deus. Imagine sem escutar a palavra de Deus. Por que é que muita gente se perde? Por que é que muita gente se desvirtua do caminho? Porque se afastou da voz de Deus. Porque se afastou da palavra de Deus. Vê uma coisa que eu vou dizer para você. Ney, vou te trazer para a minha dinâmica. Tá bom? Vou falar uma coisa para você, você me responde. Tá? Responda. Você não me ouve? Às vezes é assim na nossa vida. Às vezes Deus está falando, e a gente não escuta porque estamos longe. Às vezes, fisicamente, eu estou perto, porque eu estou no banco da igreja, que eu vou à missa, mas o coração está longe. Ney, se você quiser me escutar, o que você tem que fazer? Então preste atenção. Basta prestar atenção nele.
você tem que fazer Enem. Qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer se ela quiser me ouvir? Venha! Venha! Talvez seja isso que acontece na nossa vida. Porque Deus está falando, e a gente, ai, será que eu vou? Ai, será que eu vou? Ai, eu tenho vergonha. Ai, eu tenho medo. Ai, não sei o quê. E aí, meu irmão, Deus quer proximidade com todo mundo. Somos nós que fugimos. Deus quer intimidade com todo mundo. Somos nós que fugimos. E aí ele tem vergonha. Porque ela podia subir por aqui, mas ela prefere ficar aqui. Porque ela quer conservar certa distância. E às vezes na vida com Deus nós fazemos assim. Há um caminho melhor. Você entendeu o que eu perguntei? Sim. Agora sim. Eu perguntei a ela, para onde vocês foram viajar hoje? Porque eu sabia que eles tinham que viajar. Às vezes a nossa vida é assim, gente. Deus está falando, e às vezes alguém diz assim, mas eu não estou entendendo o que Deus está me falando. Por que Deus não fala comigo? Claro que fala, você que escuta. Você que escuta porque talvez está distante. Às vezes os ouvidos estão cheios de vozes falando da sua cabeça. Às vezes você está distraído, ou às vezes você está longe. Então, tem que se aproximar, né? Eu faço isso para que você entenda mais ou menos como é que funciona na sua vida. Então, quando Deus chamou Samuel, Samuel teve que se aproximar, Samuel teve que prestar atenção, Samuel precisou da ajuda de Eli. É isso que eu estou dizendo para você. Busque ajuda. Se você não está entendendo, peça ajuda. E peça ajuda em primeiro lugar para Deus. Senhor, se o Senhor está querendo isso na minha vida, me ajude a entender. E aí, para isso acontecer, meu irmão, tem que ter proximidade, tem que ter intimidade, tem que ter olho no olho, senão as coisas não caminham. Você, marido e mulher, quando é que o seu relacionamento começa a esfriar? Quando para de ter olho no olho. Se você parar de ter olho no olho, a coisa começa a esfriar, porque parou de ter intimidade. Uma das coisas mais íntimas que nós podemos fazer com alguém é olhar no fundo dos olhos. E na maioria das vezes quem tem medo não se deixa olhar nos olhos. Quem é inseguro não se deixa olhar nos olhos. E na vida com Deus é a mesma coisa. Deus está aqui. Se nós pudéssemos ver isso, se nós pudéssemos visualizar isso, Jesus saindo aqui da capela do Santíssimo, indo lá para a cruz, ei, alguém me escute, eu estou aqui, eu estou falando. Mas talvez nós estamos entretidos com outras coisas, nós estamos prestando atenção em outras coisas, ou pior, talvez nós estamos com os ouvidos tapados, dizendo, Senhor, não fale, não fale, porque às vezes alguns sabem o que Deus quer e estão dizendo, é melhor não ouvir, porque eu sei o que Deus quer na minha vida. Então, meus irmãos, para encerrar essa partilha, eu queria mais uma vez dizer a você, é preciso colocar ordem na nossa vida, é preciso entender o que Deus quer de nós. Não dá mais para viver a vida de qualquer jeito, não dá mais para viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Até porque São Paulo diz na segunda leitura, acaso vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então para de ficar vivendo a vida do jeito que você quer, porque enquanto você viver a vida do jeito que você quer, você vai ser infeliz. Às vezes, meus irmãos, olha, Deus é tão perfeito que quando Deus criou os passarinhos para voar e não para nadar. Quando Deus criou os peixes para nadar e não para correr no asfalto. E às vezes é isso que está acontecendo na nossa vida. Às vezes Deus me criou para voar e eu insisto em nadar. Às vezes Deus me criou para nadar e eu insisto em ficar no asfalto. E talvez isso que está acontecendo na nossa vida.
nós estamos trazendo para a nossa vida algo que não é nosso, algo que não é a vontade de Deus para a nossa vida, e por isso vem tanta desilusão, tanta infelicidade, tanta angústia, tanta dor. Nós só seremos verdadeiramente felizes quando nós fizermos a vontade de Deus. E só faremos a vontade de Deus quando nós escutarmos a voz de Deus. E só escutaremos a voz de Deus quando nós nos aproximarmos de Deus. É exatamente por isso que o inimigo de Deus, Satanás, ele tem um plano. Qual é o plano? Primeira coisa, afastar as pessoas de Deus. Segundo plano, impedir que as pessoas escutem a voz de Deus. Porque quem não se aproxima e não escuta a voz de Deus não faz a vontade de Deus. E quem não faz a vontade de Deus não encontrou a verdadeira felicidade. Todos os santos, todas as santas que já vieram antes de nós encontraram a felicidade na obediência, à vontade de Deus. É claro, é um caminho fácil? Não é. É um caminho cheio de dificuldades, um caminho cheio de provações, mas é um caminho que nos realiza por dentro. Eu não tenho nada, mas eu sei que eu tenho dentro de mim tudo, porque eu tenho Deus. Eu não tenho nada. Veja o Francisco de Assis da vida. Não tinha um gato para puxar para o rabo, mas era inteiramente feliz, inteiramente realizado. E é isso que eu quero que você entenda. A realização que você procura, interna, ela não está nas coisas, ela não está nas pessoas, ela está em Deus e na vontade de Deus. Que Deus nos ajude a compreender isso, que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, para que nós possamos nos aproximar de Deus, escutar a voz de Deus, compreender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Este é o caminho da felicidade. Uma felicidade que não é comprada, uma felicidade que não se estraga, uma felicidade que não se corrompe, porque é uma felicidade que o próprio Deus coloca dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Deus nos ajude. Queria que nós encerrássemos proclamando que Jesus é o centro da nossa vida, a razão da nossa alegria. Podemos fazer este isso. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Canta comigo. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Eu quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Pensemos então nessa Eucaristia, que Jesus coloque ordem na nossa vida. E se nós não conseguimos entender a vontade dele, que nós possamos nos aproximar mais, que nós possamos permanecer mais, que nós possamos ter mais intimidade, mais proximidade, mais comunhão, e entender que é impossível discernir a vontade de Deus sozinho, que é impossível
alguém que nos ajude. Assim como Samuel precisou da ajuda de Eli, assim como André precisou da ajuda de João Batista para encontrar Jesus, assim como Pedro precisou da ajuda de André para encontrar Jesus, eu também preciso de ajuda para encontrar a vontade de Deus, para entender a vontade de Deus. Que nós possamos encontrar esta ajuda na igreja, encontrar esta ajuda no sacerdote, encontrar esta ajuda no diretor espiritual, alguém que tem mais experiência do que eu, alguém que tem mais intimidade com Deus do que eu, para me ajudar a discernir o que Deus quer. Que nessa Eucaristia Jesus nos ajude a não nos perder, a não sufocar a voz de Deus dentro do nosso coração. Que nessa Eucaristia Jesus tire do nosso interior toda voz confusa que traz para a nossa vida confusão e que nos impede de escutar a voz de Deus com clareza. Que nessa Eucaristia o Senhor traga ao nosso coração a coragem, a força, a determinação que precisamos para dizer sim, para dar nosso sim, para abraçar com alegria a vontade de Deus, tendo a certeza de que a vontade de Deus é a nossa alegria. Na vontade de Deus está a verdadeira felicidade. Na vontade de Deus está a paz. Na vontade de Deus está o sentido, a razão da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus.